Já parou para pensar por que tem dia que a gente acorda assim, cheio de gás, pronto para tudo, e em outros, nossa, parece que até levantar da cama é uma missão impossível? Ou então, por que a gente vive caindo na armadilha daqueles prazeres que são super rápidos, mas logo depois deixam aquela sensação meio, sei lá, de vazio? Pois é, a gente recebeu uns trechos bem instigantes de um livro, o nome é Dopamina, Prisão ou Liberdade, do Douglas Moraes. E o material que chegou pra gente mexe justamente com essa gangorra, sabe? De motivação, de bem-estar na vida moderna. Então a nossa ideia hoje é fazer uma exploração mesmo dessas ideias. A gente quer entender melhor como é que a dopamina, esse neurotransmissor tão falado, acaba moldando nossos hábitos, nosso humor e, claro, que caminhos o autor sugere para a gente talvez escapar desse ciclo vicioso da gratificação instantânea. Exato. A pergunta que fica é: será que essa nossa busca sem fim por prazer que o mundo moderno facilita tanto está, na verdade, prendendo a gente? O autor, ele parte da própria experiência, né, de ansiedade, de falta de prazer mesmo, para investigar como a dopamina funciona no nosso comportamento. Exatamente. E a fonte aqui é esse livro que se propõe a ser meio que um guia, né? Para a gente entender essa relação complicada entre prazer e dor, buscando caminhos para uma vida com mais propósito, mais liberdade. E a história pessoal do autor tá ali como pano de fundo, sabe? Para essa exploração da neurociência e até da espiritualidade. Então, a nossa conversa hoje vai focar nesses pontos-chave, nos insights mais importantes que a gente pescou desses trechos. Queremos entender melhor esse papel duplo da dopamina, como funciona essa tal balança entre dor e prazer e, claro, quais estratégias o livro sugere para a gente tentar sair desse ciclo vicioso do prazer que vem e vai muito rápido. Vamos nessa? Vamos lá. A ideia de partida é bem essa tensão. A dopamina, que é o que nos motiva, nos dá prazer, pode ser também uma armadilha. O autor até fala que se sentia refém dela, sabe? Percebendo como aquelas pequenas recompensas do dia a dia guiavam as escolhas dele e, nossa, consumiam um tempo enorme. E ele liga isso ao que ele chama de dívida de dopamina. Parece que essa facilidade toda para conseguir prazeres rápidos, tipo notificação no celular, comida superprocessada, série que não acaba mais, tem um preço, né? Tem. O resultado seria mais ansiedade, insônia e aquela sensação esquisita de vazio, sabe? De tempo escorrendo. É meio contraintuitivo pensar que buscar prazer pode acabar gerando mal-estar, né? Totalmente contraintuitivo, mas, olha, faz sentido do ponto de vista neuroquímico. A dopamina é super importante, claro, mas o excesso desses estímulos fáceis e muito rápidos, ele desregula todo o sistema. O nosso cérebro está sempre buscando equilíbrio, a tal da homeostase. Para compensar esses picos artificiais de prazer, o cérebro acaba colocando mais peso, digamos assim, no lado da dor. Ah, metáfora da balança, entendi. Então, cada dosezinha de prazer fácil, ficar rolando a tela sem parar, comer aquele doce fora de hora, desequilibra essa balança que a gente tem dentro da cabeça? Exato. E o cérebro reage empurrando a gente para um estado de ansiedade, ou estresse, ou até apatia, só para tentar voltar para o 0 a 0. Precisamente. E o mais interessante é que isso pode acontecer mesmo quando, por fora, a vida da pessoa parece perfeita, sabe? É aquele vazio que muita gente sente depois de uma, sei lá, de uma compulsão, qualquer que seja ela. O livro argumenta que esse desequilíbrio constante vai minando nossa energia, nossa motivação para buscar objetivos que realmente importam pra gente. Aqueles que exigem esforço, né? O autor mesmo conta que caiu nesse ciclo, né? Viciado em notícias, perdendo dinheiro com trading, vivendo essa montanha russa de euforia e desespero. Mas o interessante é que, para sair, ele não focou só em cortar os vícios. Ele fez umas mudanças mais profundas, parece. Sim, sim. Ele lista 5 áreas principais de mudança. Primeiro, uma conexão espiritual, depois, cuidado com o corpo, alimentação, exercício, controle de distrações, tipo limitar notícia ruim, estudo para entender a própria dopamina e uma decisão bem ativa de rejeitar pensamentos negativos. É uma abordagem, assim, bem completa para retomar o controle. E aí o foco muda, né? Sai daquela preocupação com o futuro e vai para a ação no presente. E surge essa ideia da dopamina da liberdade, que não viria do prazer fácil, mas do esforço que está alinhado com o propósito, sabe? Com esperança, com fé.
A imagem é forte. Ou você assume o leme do barco, ou se deixa levar pela correnteza. E essa dopamina boa, digamos assim, está ligada diretamente àquela sensação de energia, de motivação que todo mundo busca. Quando os níveis estão adequados, a gente se sente capaz, poderoso. Níveis baixos, por outro lado, trazem apatia, paralisia. O livro faz a gente questionar como nossas escolhas de todo dia, o que a gente come, como a gente usa a tecnologia, impactam diretamente essa sensação de vitalidade. E essas recompensas fáceis, nossa, elas estão em todo lugar. Aquela citação da doutora Lembeck sobre o smartphone ser a agulha hipodérmica moderna? Uau, é impactante. É forte, né? O ciclo fica muito claro. Vem o pico de dopamina, aí uma queda brusca, o vazio e a busca por uma nova dose rápida. Isso com certeza sabota a motivação para projetos de longo prazo, para coisas que exigem mais da gente. Sem dúvida. E aquele exercício que o livro propõe de listar os hábitos que roubam nosso tempo sem trazer evolução real é um ótimo ponto de partida para a autoconsciência, sabe? Para reconhecer onde a energia está, vazando. Ok, então acho que a gente entendeu o problema. Essa busca pelo prazer fácil desregula a nossa balança interna e prende a gente num ciclo vicioso. Beleza. Mas como é que a gente sai disso? O livro sugere reequilibrar a balança, né? Basicamente, por duas vias principais que se complementam. A primeira pode parecer estranho, pressionar intencionalmente o lado da dor, através do que o livro chama de desconforto controlado. Peraí, buscar o desconforto parece meio esquisito à primeira vista. Qual que é a lógica disso? A lógica é que, quando a gente enfrenta um desafio que é gerenciável, que a gente escolheu enfrentar, o cérebro responde liberando dopamina de uma forma mais, digamos, sustentada, como uma recompensa pelo esforço. Isso gera uma sensação de capacidade, de vitalidade. É o oposto daquele pico e queda do prazer fácil, entende? O livro até usa uma imagem forte. Sofra ou sofra. Ou você escolhe o desconforto do crescimento, ou vai sofrer com arrependimento da estagnação. E quais seriam os exemplos práticos desse tal desconforto controlado? O que o livro sugere? Olha, o livro detalha alguns, mas a ideia geral é introduzir atividades que exigem um certo esforço, seja físico ou mental. Por exemplo, primeiro, exercício físico. Superar a preguiça inicial gera um sentimento de empoderamento e libera aquele coquetel ótimo de neurotransmissores, dopamina, serotonina e endorfinas. Segundo, banho gelado. Eu sei, parece loucura. Nossa! Mas aquele choque inicial dispara uma resposta adaptativa que pode sim aumentar a dopamina e gerar uma energia mais duradoura. O livro sugere tentar por 30 dias. Corajoso. Que mais? Terceiro, jejum intermitente. O desafio de controlar a alimentação pode trazer mais clareza mental, autocontrole e até ressensibilizar o paladar para prazeres mais simples, mais naturais. E quarto, aprender algo novo. O esforço de adquirir conhecimento gera uma satisfação profunda. Está ligado à nossa natureza curiosa de adaptação. Entendi. Então não é para se torturar, é para usar o esforço como uma ferramenta, né? Para gerar uma recompensa interna mais saudável, mais duradoura. Faz sentido. E qual é a segunda estratégia? A segunda é a abstinência de prazeres imediatos. Funciona como se fosse um reset no nosso sistema de recompensa. A ideia é simples. Se abster daquelas fontes problemáticas de dopamina fácil, açúcar, rede social compulsiva, games demais, pornografia, o que for para cada um, por um período geralmente uns 30 dias. Para quê? Para permitir que os níveis de dopamina voltem ao normal, se reequilibrem. Faz todo sentido. Dá um tempo para o cérebro se recalibrar mesmo. E o livro oferece alguma ferramenta para ajudar a gente a gerenciar essa abstinência? Imagino que não seja fácil. Sim, menciona um método, o dopamine. É um acrônimo, né? Cada letra é um passo para guiar esse processo. Sem entrar em detalhe em cada um agora, mas os pontos-chave são investigar o hábito, dados, entender por que você faz aquilo, objetivos, encarar os problemas que isso causa, problema, se comprometer com a abstinência, praticar atenção plena para lidar com os impulsos, com a vontade, mindfulness, e depois planejar os próximos passos. É um guia bem estruturado para ajudar na autoconsciência e na mudança. Bem prático. E além dessas estratégias mais comportamentais, mentais, a dimensão espiritual também aparece como um pilar importante para o autor, né?
Como que isso se encaixa nessa história toda? Para o autor, essa conexão com o divino, seja através de oração, gratidão, ajudar o próximo, funciona como uma espécie de âncora de propósito, sabe? E fortalece a resiliência da pessoa. E olha que interessante, do ponto de vista neuroquímico, algumas práticas espirituais podem sim liberar neurotransmissores ligados ao bem-estar, como a serotonina, a ocitocina e também essa dopamina da liberdade, ajudando a aliviar a ansiedade. Funciona como um lembrete do quadro maior, dos valores que realmente importam. Interessante essa conexão neuroquímica com a espiritualidade. E para ilustrar como a dopamina pode prender a gente, o livro cita aquele experimento clássico com os macacos, né? Sim, o do Wolfram Schultz. É um clássico. Mostrou que, com o tempo, a dopamina dos macacos não era mais liberada pela recompensa em si, que era o suco, mas sim pelo sinal que anunciava a recompensa, a luzinha que acendia. Ou seja, o cérebro fica viciado na antecipação da recompensa. Nossa, e a ligação com o nosso dia a dia é imediata. As notificações do celular, os e-mails não lidos, aquelas ofertas piscando, tudo isso funciona como a luzinha do experimento, né? Exatamente. A gente fica preso na expectativa, checando as coisas compulsivamente, mesmo que a recompensa final seja mínima ou às vezes nem exista. É isso. Esse vício na antecipação está na raiz de muitos comportamentos compulsivos, desde os mais leves, tipo checar o celular toda hora, até os mais graves, como dependência química ou jogo. Há uma busca constante por essa injeçãozinha de dopamina da expectativa, que nunca satisfaz de verdade e mantém a gente preso nesse ciclo. Ter consciência desse mecanismo já é o primeiro passo para tentar escapar. E como é que a gente cultiva essa consciência no dia a dia? O livro fala bastante sobre o poder das perguntas, né? Fala assim, citando até o Anthony Robbins. Perguntas certas para vencer. É que o nosso pensamento automático opera muito no piloto automático, né? Baseado em emoções, em crenças que muitas vezes a gente nem percebe que tem. Fazer perguntas interrompe esse fluxo. Tipo, antes de se der um impulso, sei lá, comer um chocolate que não estava planejado, responder com raiva no trânsito, se perguntar, eu preciso mesmo disso agora? Isso me aproxima ou me afasta dos meus objetivos? Isso está alinhado com quem eu quero ser? É criar um espacinho ali, né? Entre o estímulo e a resposta. Parece simples, mas deve ser poderoso para retomar o controle e não ficar trocando tempo valioso por prazeres que passam rápido e depois geram arrependimento. Exatamente. As perguntas ajudam a gente a desafiar aquelas crenças limitantes e a escolher conscientemente o caminho da dopamina da liberdade, que está alinhada com valores, com propósito, em vez de ficar preso na dopamina da prisão. E falando em prisões modernas, o impacto da tecnologia nas crianças é um tema bem forte no livro. Aquela imagem da criança hipnotizada pela tela chega a ser perturbador, né? E os dados científicos, infelizmente, confirmam essa preocupação. O estudo que o livro cita, feito pela UF-Ceará, em parceria com Harvard, mostra uma prevalência altíssima de tempo de tela excessivo em crianças pequenas e associa isso a problemas de desenvolvimento em áreas-chave, como comunicação, resolução de problemas, socialização. O cérebro infantil, que está em plena formação, é especialmente vulnerável a ser, digamos, hackeado por esses estímulos digitais. Aí entra a responsabilidade dos pais, que é um ponto bem sensível. É tão fácil usar a tela como uma babá eletrônica, né? Mas o livro alerta muito para o custo disso a longo prazo. Para essa conveniência momentânea, acaba plantando sementes de dependência, de desconexão. E as sugestões são bem práticas. Ter limites claros e consistentes. Criar rotinas que não envolvam telas com brincadeiras, leitura, jogos. Ser exemplo, né? Limitar o próprio uso. Incentivar atividades offline, físicas, criativas e promover interação social real. O autor até expressa uma postura bem radical para os futuros filhos dele, mas a mensagem central é essa urgência de proteger o desenvolvimento das crianças e a importância que é insubstituível da presença e da conexão real dos pais. Essa desconexão toda, essa busca sem fim por estímulos, pode levar a um estado que o livro chama de anedonia, né? Que é a incapacidade de sentir prazer. Isso. É descrito como uma vida meio sem cor, apática. Um estado que drena a energia vital,
corrói a capacidade da pessoa de realizar coisas, de amar, de viver com propósito. Mas o livro não fica só na descrição, não. Ele transforma isso num chamado para ação. Ele questiona essa inércia, essa espera passiva de que as coisas mudem sozinhas. É um desafio direto mesmo. Assumir a responsabilidade pela própria vida, pelo próprio estado interior. Sair daquela posição de espectador passivo e retomar o governo do corpo, da mente, do espírito, para não deixar que a anedonia consuma o potencial que a gente tem de viver plenamente e de impactar os outros de forma positiva. E para inspirar essa mudança, o livro usa exemplos de transformação bem fortes, como a história bíblica de Saulo, que perseguia cristãos e depois se torna um apóstolo Paulo. Mostra que, não importa o passado, a decisão de romper com o que aprisiona e caminhar na direção da liberdade e do propósito é sempre possível. E a gestão emocional, baseada nas ideias do Daniel Goleman, também entra como uma chave importante nesse processo de libertação, certo? Sim, com certeza. A inteligência emocional com aqueles pilares de autoconsciência, autocontrole, motivação a que vem de dentro, não a dos likes, empatia e habilidades sociais, é vista como fundamental para a gente não ser refém das nossas emoções e daqueles impulsos que vêm da busca pela dopamina fácil. É sobre entender o que a gente está sentindo para poder escolher como agir e não só reagir. Então, cultivar essa inteligência emocional seria mais uma ferramenta poderosa para escapar dessa prisão invisível e viver de um jeito mais consciente, mais intencional. E a base para tudo isso, para a possibilidade de mudança real, está num conceito fascinante da neurociência, a neuroplasticidade. O nosso cérebro não é fixo, imutável. Ele pode se reorganizar com base em novas experiências, novos hábitos, novos pensamentos. Isso é muito esperançoso. Quer dizer que a gente pode mudar mesmo. E a autossugestão que o livro menciona entra aí como uma forma de direcionar essa neuroplasticidade. Exatamente. A ideia é usar as palavras, afirmações positivas, compromissos que a gente repete conscientemente para, aos poucos, reprogramar a mente. Criar novas conexões neurais que sustentem a mudança que a gente quer. Não é mágica, é como um treinamento mental mesmo, baseado na repetição focada. O livro até oferece umas declarações como exemplos práticos para usar no dia a dia. O autor também compartilha a própria luta dele, contra a anedonia, essa sensação de estar preso mesmo sabendo qual era o propósito dele. Isso mostra que o processo de mudança não é linear, tem desafios, exige confronto, decisão. Sim, ele descreve bem essa força das velhas crenças, dos velhos hábitos, como se fosse um ímã puxando a gente de volta. Mas ele também conta o ponto de virada, que veio com a decisão firme de não retroceder mais, de focar na solução e usar a própria luta como combustível para criar algo que, no caso, foi o próprio livro. A resiliência é testada justamente nesses momentos difíceis. E é interessante que o próprio ato de escrever, de se esforçar mesmo no meio do desconforto, ele menciona que gravava áudios correndo, por exemplo, acabou se tornando uma fonte dessa dopamina da liberdade. A jornada em si foi transformadora para ele. E essa é a mensagem final, eu acho. A transformação é possível, sim. As ferramentas estão aí. A autoconsciência, o desconforto controlado, a abstinência estratégica, o poder das perguntas, a gestão emocional, a neuroplasticidade, a conexão espiritual, a escolha de usar essas ferramentas e buscar uma vida mais plena, livre dessa dopamina da prisão, está nas mãos de cada pessoa. Nossa, revisitar essas ideias deixa muito claro o poder que a gente tem sobre a nossa própria bioquímica, E, por consequência, sobre a nossa experiência de vida. A dopamina não precisa ser nossa dona. Ela pode ser nossa aliada, se a gente aprender a gerenciar com mais consciência. É uma mudança de perspectiva fundamental, Sair daquele piloto automático da gratificação que some rápido e assumir o controle. Direcionar nossa energia para o que realmente nos nutre, nos faz crescer a longo prazo. A nossa exploração de hoje. Sabendo que o tempo é o nosso recurso mais precioso, que não volta atrás, e que a nossa atenção direciona como a gente usa esse tempo, qual pequeno hábito diário, hoje talvez ligado à dopamina da prisão, poderia ser conscientemente trocado por uma ação que cultive a dopamina da liberdade? Que passinho, mesmo que mínimo,
pode começar a construir um futuro mais intencional, mais livre, a partir de agora. Uma pergunta que convida à ação imediata, né? Transformar o insight em prática. Acho que é um bom ponto para a gente encerrar essa nossa análise dos trechos de dopamina, prisão ou liberdade. Sem dúvida. Fica aí o convite à reflexão e, quem sabe, à experimentação. Obrigada por nos acompanhar nesta conversa.